Não, só vai ter a pista e essa Então, depois de eu já ter contado várias histórias bizarras envolvendo o Roblox, hoje a gente vai conhecer um caso de um garoto chamado Luiz. Mas antes de começar o vídeo, só um recado rapidinho aqui pra vocês. Caso você queira comprar esse skate do canal, que fica nas costas, o link vai estar nos comentários fixados ou na descrição do vídeo. E além de você comprar esse skate do canal, eu vou estar fazendo um sorteio então é só comprar coisa. com 4 vencedores que vão estar recebendo 350 Robux. Ou seja, além de você ter o skate do canal, você concorre a 350 Robux. E pra participar é bem simples, é só você comprar o skate e no próximo vídeo já vai sair o resultado dos vencedores, que vão estar ganhando 350 Robux. Que coisa maravilhosa. Então se você tiver algum interesse, o link tá nos comentários fixados ou na descrição também. Então bora pro vídeo. Luiz era um garoto comum e o que ele mais gostava de fazer era jogar Roblox. E por conta disso, ele acabava sofrendo muito bullying na escola. Vários alunos da sala de aula se juntavam pra zoar com a cara dele. Diziam que o Roblox é joguinho de criança, enquanto riam da cara dele e davam empurrões nele. E que, consequentemente, no final, isso tudo virou uma tragédia. Mas é claro, ajeite sua coluna aí na cadeira, no sofá, porque você vai precisar. Pega aquele maravilhoso cafezinho, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Eu sou Smurf, então venha comigo para mais um vídeo de um caso bizarro envolvendo Roblox. E quem acaba nos contando essa história é uma garota chamada Alina, que era a melhor amiga de Luiz, inclusive a única. A relação entre os dois eram bem saudáveis. Os dois se davam super bem, sempre conversavam quando um precisava do outro, porém por mais que a Alina era sua única amiga, o próprio Luiz, ele preferia ficar sozinho na maior parte do tempo. Ele era um garoto introvertido, quase não conversava com ninguém na sala de aula, por medo de rirem da cara dele. Lina já presenciou várias vezes Luiz sofrendo bullying do pessoal da classe. As condições financeiras dos pais de Luiz não eram lá uma das melhores. Então, normalmente, ele acabava indo à escola com um tênis mais simples, com uma roupa mais simples também. E o detalhe, o seu melhor a fazer era jogar Roblox. Quase sempre, assim que chegava da escola. Mas, por conta de ser uma pessoa um pouco mais simples, ele não tinha dinheiro pra poder comprar Robux. A Lina, sua amiga, sentia uma certa pena de Luiz por conta disso. E porque em várias e várias vezes em que ele pisava o pé na escola, uma galera se juntava pra zoar com a sua cara, falando que ele era um crianção porque joga Roblox, falavam que ele era pobre e que não tinha nem ao menos Robux em sua conta. E a Lina acabava observando tudo de longe, com pena de Luiz. E enquanto o pessoal falava todas essas atrocidades na cara de Luiz, empurravam ele, davam tapas na sua cabeça, praticamente diminuindo o garoto ao máximo. Porém, uma coisa que a Lina e Luiz tinham algo em comum é que os dois jogavam Roblox. Eles eram os únicos na escola inteira que jogavam, inclusive. Então, praticamente todo o intervalo, a Lina e Luiz se encontravam em uma parte da escola para poderem jogar Roblox juntos no celular. Só que, como nem tudo são flores, na maioria das vezes, vinham o pessoal encher o saco, principalmente de Luiz, perguntando coisas do tipo: Roblox de novo, cara, quantos anos você tem? Você é um pobre, você vai chorar agora? Mesmo com todas essas piadas de mau gosto, o Luiz ainda tentava se encaixar e ir junto com o pessoal que zoava com a cara dele. Mas a cada dia que se passava, tava se tornando mais insuportável ainda. Um certo dia empurravam ele, no outro davam um tapa na nuca dele. Porém, um certo dia, Luiz estava indo para sua sala de aula com fones de ouvido e chegou um garoto e pegou o fone dele e quebrou na sua frente, por pura maldade. E ainda olhou pra cara de Luiz e disse: "E aí, garoto Roblox, não vai fazer nada?" A Lina de longe viu a situação e resolveu falar com a diretora da escola. Porém, a diretora simplesmente não deu importância alguma. Ela disse que era brincadeira de meninos e nada mais além disso. E parecia que os garotos nunca cansavam de praticar bullying com o Luiz. E isso provavelmente era porque o Luiz sempre ficava quieto, em silêncio, aceitando tudo. E como eu falei, normalmente rindo junto, pra ao menos tentar se encaixar. E isso praticamente só motivava os outros garotos a praticar mais bullying ainda com o Luiz, e ficando cada vez mais pesado. Um certo dia, Lina e Luiz estavam jogando Roblox juntos, cada um em sua casa. Os dois estavam em chamada, tudo normal. Só que a Lina acabou percebendo uma coisa. Ela reparou que o Luiz nunca mudou o seu avatar. O seu avatar sempre era o mesmo. E foi aí que a Lina perguntou: "Por que você tá sempre com o mesmo avatar e com essa máscara branca?" Luiz então responde: "Se eu não tenho expressão, então você não pode saber o que eu estou pensando." A Lina nos conta que o que ele havia dito era uma frase bem profunda. Dito isso, eles seguiram jogando normalmente, mas as coisas na escola só acabavam piorando. No dia seguinte, ao Luiz chegar na escola, a situação havia mudado. Não eram mais empurrões ou tapas, eram socos fortes no estômago, e isso já estava passando dos limites e ficando cada vez mais pesado. Em um outro dia, um garoto acabou jogando ele no chão, sendo que antes disso o Luiz estava sentado ali, quietinho, jogando seu Roblox sem fazer nada pra ninguém. Porém, esse certo garoto não teve piedade alguma de Luiz. Começou a humilhar ele na frente de
de todo mundo. Eles diziam o seguinte: olha pra ele, parece um NPC, parece um idiota, um robô. E diante de tudo isso, a galera que tava em volta começou a rir da cara do Luiz, apelidando-o de garoto Roblox, gritando que ele era pobre e entre outras coisas. E depois de toda essa confusão, o Luiz só pegou Se o cara também era pobre, pode dizer se é a mesma coisa. e saiu correndo. Ele só queria sair daquela situação o mais rápido possível. A Lina nos conta que a partir daquele momento, algo acabou mudando em Luiz. De um segundo pro outro, ele parou de chorar. Ele parou de reclamar, respirou bem fundo e apenas acabou refletindo sobre o que o pessoal fez com ele, o que disseram a ele e etc. E a Alina tentava ajudar de certa forma, porém ela também tinha medo de que fizessem a mesma coisa com ela o que fazem com o Luiz. No fim do dia, todo mundo foi embora pra casa. Luiz e a Alina começaram a conversar um pouco no Roblox. E ela disse: por que você não conta aos seus pais? Por que não gravamos o que eles estão fazendo? Por que você não se defende? E Luiz acabou respondendo algo que deixou a Alina sem palavras. Se eu fizer isso, eles vão estar certos sobre mim. É exatamente o que eles dizem que eu sou. A Alina então disse: e eles dizem que você é o quê? Luiz fala: eu sou alguém fraco. Mas ao mesmo tempo que Luiz dizia isso, ele acabou falando o seguinte para a Alina: mas ok, vou tentar seguir uma de suas ideias. Luiz então acabou desligando seu computador. Depois de muito tempo, naquela noite, ele decidiu tentar. Durante o jantar com seus pais, com a voz baixa e com a expressão deprimida, ele contou. Falou do bullying que ele sofria na escola, dos empurrões e das piadas, que ele era chamado de pobre, NPC, menino Roblox e entre outras coisas. Porém, seus pais, ao invés de falar algo para Luiz se sentir melhor, dizer que vai falar com a diretora ou outra coisa, eles acabaram olhando pra cara de Luiz e deram uma risada de leve. O Luiz, na hora, acabou ficando arrependido de ter contado. E seus pais disseram: ah, filho, isso é brincadeira de escola. Todo mundo passa por isso, é normal. Você precisa ser mais forte. Não foi fazer nada. De não ligar pra essas coisas. É só uma brincadeira de criança. Luiz então ficou completamente em silêncio e totalmente destruído por dentro. Era como se ele tivesse contado isso pra uma parede. E tudo que ele queria era só fugir daquela situação e que a vida dele fosse normal. E naquela madrugada, Luiz estava com dificuldade pra dormir. Ele não sentia nenhum pingo de sono. Ele estava em estado de pânico e não queria ir pra escola no dia seguinte, com medo de que tudo se repetisse novamente. Depois de alguns longos minutos encarando o teto, Luiz teve uma ideia. E foi aí que ele decidiu entrar de fininho no quarto de seus pais. Com a luz apagada e utilizando apenas a lanterna do celular, ele começou a vasculhar algumas gavetas. Procurou por algo, até que ele decide vasculhar o guarda-roupa. E aí que ele acaba encontrando, em uma das gavetas, um spray de pimenta. Luiz então deixa o quarto de seus pais sem fazer um único barulho. Luiz rapidamente, ao entrar no seu quarto, ele coloca o spray de pimenta na sua mochila. E foi aí que ele teve esse plano. E depois de ter feito isso, ele finalmente conseguiu dormir em paz. No dia seguinte, Luiz chega na escola, como se fosse um dia comum. Ele cumprimenta a Lina, e os dois acabam entrando na sala de aula. A Lina senta em seu lugar normalmente, e assim que o Luiz vai para sua carteira, um garoto acaba puxando a tua mochila e jogando ele no chão, com a maior força. Luiz então, sem esboçar reação alguma, ele apenas levanta. E é aí que outros garotos se juntam para perguntar para ele: e aí, conseguiu comprar o seu Robux? Ou vai continuar sendo esse cara patético? E é aqui que tudo começa. Depois de empurrões, tapas e socos, o Luiz não resistiu e acabou caindo no chão novamente. E enquanto tudo isso acontecia, as risadas de fundo ecoavam. A Alina, vendo toda essa cena, ela não suportou. Tentou agarrar um dos garotos e gritava "para", desesperadamente. E todos fingiram não ouvir. E é aí que quando o Luiz, deitado no chão, tremendo de raiva, acaba puxando do seu bolso um spray de pimenta. Porém, na hora ele só acabou ameaçando, apontando o spray de pimenta para um dos garotos e gritou: "chega!" E todos em volta acabaram rindo. E foi aí que o Luiz resolve pressionar o spray. Um dos garotos acabou gritando de dor, com os olhos extremamente irritados e vermelhos. E enquanto o garoto gritava de dor, Luiz acabou acertando um soco em seu estômago. E enquanto isso, outros garotos partiram para cima de Luiz. E foi aí que ele resolve disparar o spray de pimenta novamente. E na hora os garotos acabaram caindo no chão, por conta da ardência e da irritação que o spray acaba causando. Os dois no chão gritando de dor e com a mão no rosto. E obviamente, depois desse furdunço inteiro, os professores que estavam no corredor acabaram ouvindo os gritos. E foi aí que o Luiz e os garotos foram levados para a diretoria. Luiz acabou ficando um tempo afastado da escola. E depois de Luiz e a Lina explicar a situação, os garotos que faziam bullying com o Luiz foram expulsos da escola. Enfim, 3 semanas se passaram, depois de Luiz ter ficado
ficado um tempo afastado da escola. E assim que ele voltou 3 semanas depois, ninguém mexia mais com ele. Todos olhavam pra ele de forma assustada, mas algo dentro dele havia mudado. Ele ainda jogava Roblox quase todos os dias, ainda conversava com a Alina normalmente. E apesar das suas condições não serem muito boas, ele ainda sonhava em ter Robux. Mas agora ele entendia que aquilo nunca foi o verdadeiro problema. O problema nunca foi ele gostar de Roblox. O problema nunca era ele. Mas o problema é ele nunca ter feito isso antes. Ele não virou o herói da escola, e nem o vilão, mas ele também não era mais alguém que sofria sozinho. E com a Alina, a sua única amiga ao seu lado, pela primeira vez ele acabou sentindo que talvez as coisas poderiam ser diferentes dali pra frente. E bem, essa foi a história de Alina e Luiz, o garoto que sofria bullying dia após dia, e que essa rotina de humilhação pra zoar, um rir da cara do outro, e no final vocês não deixam de ser amigos. Mas enfim, essa daqui foi a história do garoto Luiz, que inclusive acabou ficando bem famosinho lá na gringa, e eu resolvi trazer aqui pra vocês também. Porque é claro, vocês gostam bastante de vídeos de histórias, e se você quiser mais vídeos